senhores, meus amigos, meus seguidores, inscritos nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube TV Guanabara, on air, on time e sempre online. Hoje é 23 de abril de 2026 e trago um tema muito espinhoso, constrangedor. Muita gente não gosta de falar sobre isso, principalmente em público, mas quem me conhece sabe muito bem que eu sou a primeira denunciante no Brasil sobre distribuição de pornografia infantil na internet em 1996, quando o Brasil não tinha nada e ninguém para rastrear e investigar crimes eletrônicos de qualquer natureza, principalmente contra crianças. E tudo começou na minha infância, porque eu tenho histórico de abuso. Com 6 anos de idade, o pai da minha melhor amiga me bulinou. Eu tinha mania de ir lá na oficina dele, brincar com as madeirinhas, e um dia ele me pegou à força, me sentou no colo dele, não transou comigo, mas me bulinou. E aquilo eu já sabia o que estava acontecendo, porque a minha mãe, ela era muito católica, e ela me deu os livrinhos das edições paulinas para ler e explicar tudo que ela não conseguia fazer por vergonha, por constrangimento, tudo sobre namoro, casamento, né? Para que eu ficasse prevenida também contra o abuso sexual infantil, porque ela me deu um livrinho com a história de Santa Maria Goretti, que ela foi estuprada. E isso me deixou muito impressionada quando eu li, e quando aconteceu o abuso, eu tinha noção do que estava acontecendo. E a maioria das crianças hoje em dia não tem noção, muito poucas, né? Quando acessam muito a internet, ou então quando os pais têm coragem de falar sobre o assunto. E tem que ser mais ou menos nessa idade, e até antes, porque existem técnicas para falar com crianças menores de idade, principalmente crianças muito tenras. É um problema que virou um flagelo imoral na humanidade e é o crime mais velado da história da humanidade, desde os primórdios. Então, quando eu vi o perfil da nossa entrevistada, ela é vereadora no Paraná, e eu fiquei impressionada, porque é uma pessoa muito combativa contra esse crime. E o Instagram, não sei se por causa do meu perfil, manda constantemente, diariamente para mim, notificações de crimes terríveis contra a criança. E isso me afeta muito, porque quanto mais a gente explica e mostra, mais isso continua acontecendo. Mas vamos apresentar aqui a nossa convidada, a vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Nossa, eu fiquei emocionada. Ela ela é da reserva da Polícia Militar do Paraná. Após 35 anos de corporação, Tânia Guerreiro foi eleita vereadora em Curitiba com 4.422 votos em 2020. É natural de Sapopema, Paraná, é referência no combate à pedofilia e autora de manuais de prevenção ao abuso e exploração sexual. Tem 2 filhos. Nossa querida sargento vereadora Tânia Mara Abrão Guerreiro é subtenente da Polícia Militar, que eu tanto amo a Polícia Militar. Nós vamos falar sobre isso também durante a nossa entrevista. Então, ela faz palestras no mundo inteiro, ela é graduada em pedagogia e se especializou em metodologia para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Como vai, senhora vereadora? Muito obrigada. Eu que agradeço, Marta. Tua história é uma história muito... infelizmente, hoje em dia todo mundo, né, não é todo mundo que tem coragem de compartilhar. Então, te parabenizo por você ter coragem de compartilhar isso. Isso significa, ao meu ver, que você está curada, né? Graças a Deus por isso. Fiquei 35 anos na corporação. Eu trabalhei 20 anos no Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Paraná. Eu fui a primeira mulher do Serviço de Inteligência por muitos anos. Depois a gente capacitou outras mulheres. Eu comecei a trabalhar com criança desaparecida, crimes de pedofilia, criança em situação de risco,
em 1991. Em 86 começou a desaparecer criança no Paraná, eu já estava na polícia e a gente começou a fazer esse trabalho. Em 91, assim, tinha uma criança a cada 2 meses desaparecida no nosso estado. Isso aí Que ano gerou foi assim isso? 91. 91. 88 começou a desaparecer. 88, desculpe, não é 86, 88. Começou a desaparecer criança, desapareceu uma criança no Paraná. E depois, em 91, era uma a cada 2 meses. Uma criança a cada 2 meses no Paraná. Casos insolúveis. Aí foi criado o Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada. Quem criou esse movimento foi a mãe do Guilherme Caramês, que é uma das crianças desaparecidas que teve uma repercussão assim a nível nacional. A mãe dele morreu há 2, 3 semanas atrás. Há 35 anos, esse menino, agora 36 anos, essa mulher sofria pelo desaparecimento do único filho dela. Através do Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida, ao qual eu trabalhava e comandava outros policiais, foi criado. Isso aí foi criado em 91 e em 1995, depois desse trabalho, foi criada uma delegacia especializada no Paraná, o CICRID, uma delegacia especializada de criança desaparecida. Eu sou a única militar do país nessa área. Você falou da Operação Catedral da Interpol, eu trabalhei, fui convidada para a Interpol, para Budapeste, na Hungria, onde nós nos reuníamos em mais de 40 países do mundo, e eu fui representando o nosso país, e fui levar a eles a realidade nossa, do nosso país. E depois eu fui para, isso foi 98, 99, eu fui para a Interpol, para Ottawa, no Canadá, também levar a nossa realidade e ouvir outros países, e foi uma experiência incrível nesses encontros da Interpol. Foi uma experiência assim muito marcante na minha vida, porque eu pude ver que no mundo inteiro o problema de pedofilia é muito intenso. E de criança desaparecida. O que se fala agora em tráfico de criança, em criança levada para outro país, eu trabalho nisso há muitos anos. Né? Só que a gente não tem de repente o alcance que outros youtubers aí têm. A gente não é youtuber, né? A gente faz um trabalho mais dos bastidores. Mas, para mim, Marta, é uma missão. Eu faço esse trabalho como uma missionária do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus que me capacitou, eu não teria capacidade nenhuma de fazer o que eu faço se não fosse a bondade e misericórdia do meu Deus. Porque as coisas que a gente vê no dia a dia, se você não tem um psicológico muito intenso, muito bom, assim, se você não tem ali a vontade que o Senhor nos dá, de ter, e a sabedoria, isso não vem de mim, isto não é meu, isso vem do Espírito Santo. Porque quem sou eu para dar palestra para professores, para dar palestra para dentista, para dar palestra para universitários, de um modo geral, tanto estudante de medicina como estudante de pedagogia, de serviço social, de direito, de medicina, se não for o Espírito Santo me capacitando. Né? Então, a gente dá palestra tanto nos acampamentos, né, de sem teto, de sem terra, como nas universidades, como nas escolas, e em condomínios, em associação de bairros, em todos os lugares. Carrinheiras, nós fizemos uma capacitação para as carrinheiras, em centro espíritas,
em terreiros, em igrejas evangélicas e igrejas católicas, em todos os lugares. Supra-religioso isso, é supra-ideológico, é Não, é, supra-partidário. É um tema muito difícil e que precisa ser abordado como a senhora faz mesmo. Pena que a gente não tem um exército, uma instituição formal para, que a senhora chegar no Congresso, faça um projeto de lei para criar um exército, não uma força institucional especializada só para esse tipo de crime. então, aqui em Curitiba, a gente fez alguns projetos de lei, eu estou no segundo mandato, alguns projetos de lei para proteger a criança, para capacitar as pessoas que trabalham nesta área, para eles terem um olhar, porque a criança não vai verbalizar. E os pais, 90% dos casos está dentro de casa, 80% das mães são coniventes. É verdade isso que a senhora está falando, porque o abusador que me atacou quando eu tinha 6 anos, ele tinha 4 filhas. E quando o senador Magno Malta me convidou para participar da CPI da pedofilia, nós fomos naquele programa da Luciana Gimenez Super Pop. E quando foi transmitido, quando eu cheguei no hotel, a sobrinha dele, através do ICQ, perguntou para mim, mas eu era sua amiga. Quem era o predador, pai da sua melhor amiga? Porque eu também era sua amiga. Eu falei, seu tio. E ela me respondeu, você não foi a única. Então eu comecei a lembrar de situações que as filhas, quando o encontravam embriagado, elas batiam no pai. Eu ficava consternada, falei, meu Deus do céu, como que é isso? O filho batendo no pai, filha batendo no pai. Hoje eu entendo por quê. Né? Elas É, cresceram com então, isso. esse era um pedófilo com ligação doméstica. Porque são 7 tipos de pedófilo, Marta. Esse pedófilo era com ligação doméstica porque você ficava um determinado período sobre o mesmo teto dele. A minha assessora me lembrou aqui e trouxe. Você falou dos manuais, mas eu escrevi um livro também. O que você não sabia sobre pedofilia, tá? E Como esse pode livro ser tá. adquirido esse manual? Vocês podem pedir via Instagram. Uhum. Via Instagram a gente envia para vocês, tá? Eu estou na segunda edição do livro já. Assim, foi a única forma que eu achei de chegar aonde eu não posso ir, aonde eu não consigo chegar. Então, além dos manuais que eu escrevi para o governo do estado, eu escrevi esse livro, O que você não sabia sobre pedofilia, é tudo sobre o comportamento da criança. Este livro, que é O que você não sabia sobre pedofilia, tem aqui os 7 tipos de pedófilo, como cada um deles age, qual é a forma que a criança, sem verbalizar, vai pedir socorro no comportamento. Porque dificilmente a criança verbaliza, porque ela está protegendo alguém. Ou se protegendo, ou protegendo os animais de estimação, ou garantindo o alimento da família, se ele for o responsável pelo sustento da casa, garantindo a segurança dos irmãos. Só que dificilmente um pedófilo abusa de um só na família. Quando se tem um pedófilo na família, tem gerações abusadas, só que um não sabe do outro. O pacto de silêncio impera. Eu falo também no livro como cuidar dos filhos para que não sejam abusados. Qual é a legislação vigente, qual o papel do professor, que eu acho de extrema importância, qual o cuidado que os pais vão tomar para que os filhos se livrem do abusador e como o professor, que é a pessoa que fica mais próxima à criança, qual a técnica que ele vai usar para que essa criança verbalize isso para ele quando ele começa a perceber que aquele comportamento está diferenciado. Então, é uma coisa bem completa, é um livro bem completo e que, assim, veio para ajudar. Que bom, porque é cada vez mais frequente, né, situações não só de abuso e exploração de crianças, mas também de violência nas creches, né, nas escolas do ensino fundamental. E é chocante o que estão fazendo.
E também, assim, eu acho que essa erotização compulsiva nas redes sociais, nos shows de cantoras que se dizem feministas, mas que usam o próprio corpo para como se fosse um objeto sexual, esse estímulo que mexe com os hormônios de homens, de mulheres, e esse excesso de pornografia infantil, também exposto nos joguinhos, Roblox, Discord, tem isso. E está causando tantos danos, né, às crianças que se cortam, se matam, são chantageadas. A senhora alcança esse tipo de violência sexual telemática na sua cartilha ou nas suas palestras, enfim? Eu falo, nas minhas palestras, eu pego muito pesado nessa temática, eu falo muito sobre o comportamento das crianças, mas consequências da falta de responsabilidade dos pais. Porque se os pais vigiarem, não vai acontecer isso. Se os pais não liberarem essa porcaria desse celular para as crianças, eles não vão ter acesso à porcaria da pornografia, eles não vão. Tem que cuidar com o que vão ver na televisão, tem que cuidar onde vai levar. Se vai levar em show de cantoras que, como a senhora mesmo falou, que mostram o corpo, isso aí não é lugar para criança. A responsabilidade aí 100% é dos pais. Hoje em dia nós não temos pais preparados para serem pais. Pessoas preparadas para educar filhos. Quem educa os filhos é o celular, é a internet. E eles chegam em casa, em vez de dar atenção, de sentar à mesa para uma refeição, de ver com o filho como é que foi o dia dele, de ter aquele tempo de conversa, ficam conversando com os outros, dando atenção para pessoas de fora, ou mesmo nas redes sociais, querendo se inteirar dos assuntos, e largam o bem maior que são os filhos. Eu culpo 100% aos pais dessa geração que está agora de crianças que ficam 6, 8 horas no celular para os pais ficarem tranquilos em casa. Isto não é educação. Eu vi um caso, sargento, posso lhe chamar de sargento ou vereador? Sim, pode chamar de sargento. De uma criança que faleceu por exaustão de tela. Uhum. Então, assim, realmente eu tenho netos, né? E graças a Deus a minha filha é muito atenciosa em relação a esse problema. E eu sugiro aos pais, assim, geralmente, quando uma criança já atinge a pré-adolescência, dar celulares não smart, os analógicos mesmo. Que eu não sei se é possível isso, mas é uma forma de se proteger de situações que podem acontecer na escola, violência, abuso, tudo, tem como chamar, mas o smart, o celular, sabe, que tem câmera, que esse é perigosíssimo mesmo, né? É perigosíssimo. E isso veio facilitar muito a entrada do pedófilo dentro das residências, dentro das famílias. Isso aí é um comércio muito poderoso, gera muitos recursos para eles, porque eles vão levemente até que eles conseguem fazer com que a criança se torne refém deles. Eles vão falar o que ela quer ouvir, eles vão se passar pela mesma idade da criança, eles vão dar atenção que os pais não têm tempo de dar, e a criança é carente de atenção, é carente de tudo. E é onde eles entram e começam o abuso. Alguns chegam a marcar encontro com essas crianças, se passando pela mesma idade, eu digo criança, adolescente, e aonde ocorre, né, o abuso ali, o assédio, estupro. E com inteligência artificial, então? Nossa! Agora, pode ser resolvido sim, se os pais tiverem autoridade. Se eles aprenderem a ser pai, aprenderem a ser mãe. Eu criei meus filhos sozinha.
no regime militar, e deu certo. Deu certo na minha casa, a ordem dada é a ordem cumprida, quem manda lá sou eu. Tempo, sargento, eu sou desse tempo. Era ensino de alta qualidade, professor tinha que ser respeitado, os pais, tinha bandeira para hastear todo dia, hino nacional para cantar, OSPB, educação moral e cívica. As aulas de religião, você aprendia tudo sobre todas as religiões, não era assim? Cantava o hino nacional. Era muito bom, porque... Era muito bom, agora hoje em dia não, hoje em dia eles estão voando livre. E outra coisa, os próprios pais, isso eu pego muito pesado, Marta, muito pesado nas minhas redes sociais, e pego pesado também nas minhas palestras, pais que postam foto dos filhos nas redes sociais. Pais que acham que o perfil deles é privado, que eles só aceitam quem eles querem. Aí a criança vai tomar banho, eles vão postar lá para a avó ver, para a madrinha ver, para os tios ver. A criança está na praia, posta uma criança ali brincando na areia com pouca roupa. Hoje em dia, os hackers entram aonde eles querem e pegam a imagem que eles quiserem e comercializam isso na Deep Web. E isso começa a rodar o mundo de foto de criança para homens e mulheres se tocarem. E os pais não estão se dando conta disso, acham que ali só tem os parentes. Eu pego muito pesado, eu digo, se você ama teu filho, cuide. Nada de postar, os teus parentes querem ver tuas crianças, venham na tua casa, mas nada de mandar foto nas redes sociais. Nada de mandar dormir na casa do tio, na casa do amigo. Dormir na casa dos outros, nem pensar, mas nem na casa do teu compadre que você se criou junto, que é padrinho dos teus filhos. Na casa de ninguém, não é só posar, é ir passear, ir passar o dia. Não, festa de família, tem que estar vigiando, tem que estar em cima, a festa está lá rolando e churrasco e festa e de repente a criança dorme, você vai colocar a criança lá no quarto? Não, a criança tem que ficar ali onde você está, coloca embaixo da mesa ali um colchão, embaixo das cadeiras, mas não põe lá, porque na tua família pode ter alguém que vai tocar na tua criança e você, o pedófilo, você só vai conhecer quando você pegar ele em flagrante. A senhora chegou a ver assistir um vídeo que foi escolhida uma criança através de fotos em família, e a família foi para um restaurante e o sequestrador e abusador, ele chegou a pegar a criança dentro do restaurante, esperou o pai se levantar, foi lá, pegou a criança e já estava saindo. O pai viu e teve um embate, né, físico entre eles, e a criança foi salva. Também já vi outros vídeos, sargento, de mães que estão brincando com a criança na garagem. Aí, de repente, um carro passa para lá, passa para cá. Aí, daqui a pouco, sai uma senhora e a mãe vai dentro de casa pegar um brinquedo, sei lá. E quando ela volta, a senhora já está lá seduzindo a criança para levar. Eu vi esse vídeo. Então, assim, todo cuidado é pouco, né? O tempo para uma criança desaparecer é 40 segundos. 40 segundos. Ainda que essa não é profissional. Porque os profissionais, eles não seduzem a criança. Eles pegam a criança e colocam um cheirinho e ela dorme. E eles levam. Só que assim, quando posta foto de criança, eles fazem um documento da criança, já está pronto. Esses dias pegaram aí uma pessoa eu vi na internet que já estava com não sei quantos passaportes prontos, documentos prontos. Mas quem que fornece esses dados? A própria família, que coloca foto da criança nas redes sociais. Porque eles pegam esta parte do rosto da criancinha e fazem o documento. E você não tem como você ver se aquilo é real ou não, se é falso, é verdadeiro, sabe? Mas quem que fornece isso? Os próprios pais.
Na Bíblia está escrito vigiai, está escrito lá, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas isso não é conhecimento, isso é burrice. Na minha opinião, isso é burrice. Isso é falta de competência para ser pai e para ser mãe, sabe? É falta de conhecimento, de competência, tá? Tinha que fazer. Mas é o tal negócio, Marta. Eles acham que isso acontece na casa dos outros. É. Na casa deles, não. Eu me lembro, sargento, que eu transformei aquele silêncio de décadas, porque eu fiquei décadas em silêncio, porque eu não queria contar para minha mãe, porque senão minha mãe podia contar para meu pai, eles podiam matar o pai da minha melhor amiga, eu não podia contar para minha melhor amiga, que eu perderia a amizade dela. Era um conflito assim, eu fiquei décadas em silêncio. E quando meu filho mostrou, né, as fotos, nós começamos a ligar para as polícias. Então, o que ocorre hoje também, que eu acho muito grave, é crianças que são abusadas em consultórios, crianças que são envolvidas em mensagens subliminares. Eu lhe explico. Eu fui convidada para participar da CPI da pedofilia na Câmara. Um deputado lá me convidou e eu fui lá dar meu depoimento. Por quê? Eu mandei um acervo para a CPI da Câmara Federal, porque um dia eu estava no Facebook e apareceu uma foto de uma menina loirinha, de uns 3 anos de idade, com cabelo penteado, como se fosse adulto, assim, aquele cabelo louro até na cintura, nua, de perfil, beijando na boca de um outro menininho do mesmo tamanho, 3 anos de idade, negro, nu, beijando na boca. Aí a frase: onde você guarda seu racismo? Opa! Eu falei: não, eu não vou cair nessas. Isso chegou, como a senhora mesma disse. O Divino Espírito Santo age através de nós. Eu falei, isso está acontecendo, uma mensagem inteligentinha, né, onde você guarda seu racismo. Mas o objetivo é mostrar as duas crianças peladas. Então eu comecei a pesquisar esse tipo de mensagem. Nossa! Eu montei um acervo de mensagens subliminares com imagens de criança, sabe? Imagem de criança comendo na lata do cachorro pelada, sabe? Eu fiquei estarrecida. Aí eu mandei para a Câmara e eu fui lá mostrar e pedi que fizessem leis, né? E alertei as pessoas também. Depois, a CPI veio depois da CPI do Senado, né? Nossa, no Senado, então, eu apresentei um dossiê bem forte mesmo, de tudo que eu acumulei, né, desde 96. E são pessoas acima de qualquer suspeita, às vezes. Eu vou lhe contar uma pequena história, porque em 96, quando eu denunciei para o FBI, para o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, eu não tinha nada de ninguém, eu procurei o Ministério Público através de uma advogada que também, não sei se a senhora se lembra, trabalhava com desaparecidos. Eram os filhos das mães da Cinelândia. A Glória Pérez, inclusive, fez uma novela, Fez uma Esporte e novela. Coração, e elas apareceram. E eu fui parar nesta ONG porque eu vi a advogada, doutora Cristina Leonardo, sendo entrevistada por um jornalista, ambos faleceram agora recentemente, Caio Alex, da TV CNT. E ela estava denunciando o doutor Gerard Lebrun. Doutor Gerard Lebrun era professor de filosofia na USP, amigo de um ex-presidente muito famoso, tá? E assim, ele pagou o gari, o lixeiro da Conlurb, que é a empresa de lixo da prefeitura aqui, para fotografar as filhas do vizinho em situação pornográfica. E naquela época não existia nem mesmo a maquininha digital. Uhum. E ele era 96, final de 96. Então, a dona da rede Deplat, de uma das lojas da rede Deplat, que era uma franquia aqui no Rio, e era rolinho, né, de filme, de acetato, quando revelou o filme, ela chamou a polícia. Eram fotos pornográficas das filhas do vizinho dele, encomendadas por um professor de filosofia, que não
foi possível prender, porque ele tinha relações muito importantes no governo. E ele fugiu. Quando saiu o mandado de prisão dele, ele fugiu. Então, assim, a gente nunca pode falar, confiar. É uma pessoa acima de qualquer suspeita. Não, não existe. O pedófilo, você pode dormir ao lado dele. Você pode ser irmã de um deles, comadre, vizinha, filha, amiga de trabalho. Você não vai saber nunca que ele é pedófilo. As famílias convivem e não sabem nunca. Só sabe quando se pega em flagrante ou quando a vítima fala. Eu já aprendi muitos pedófilos e fui ouvida em juízo muitas vezes. E quando o juiz perguntava, a senhora acha que ele é o pedófilo? Eu digo, eu não tenho capacidade para dizer se ele é pedófilo ou não. Agora, eu tenho capacidade para olhar o comportamento da criança e saber se ela foi abusada ou não. Pelo olhar dela, pelo jeito dela se comportar, pelo jeito dela falar, eu tenho capacidade de saber. Se observar ela um pouquinho, eu sei se ela foi abusada ou não. Mas o pedófilo, você pode viver a tua vida inteira do lado de um. Ele pode ter te criado, ele pode ter, sabe, estar 24 horas por dia do teu lado, você não vai saber nunca. E outra coisa que o pedófilo faz também, ele pode amar a vítima como filha, como irmã, como prima, ou ele pode não ter nenhum sentimento por ela, porque não é parente dele, mas ele vai tocar. Ele faz de tudo para dar o melhor para ela, sendo parente dele, sendo filha dele, sendo neta dele. Ele vai vender o que ele tem para dar o melhor para ela. Ele vai fazer de tudo para ela ser bem-sucedida, para ela ter estudo, para ela ter um futuro bom. Ele vai trabalhar para deixar a ela uma herança, Nós se ele temos puder. abusadores bem famosos, né? O dono das Casas Bahia. É. Tem também um ex-assessor de um ícone aí da esquerda, uma senhora que era muito importante no governo, e ele foi preso, condenado a cento e tantos anos. Se não me engano, ele era do Paraná. Ele comprava as virgens. Não tem classe social a pedofilia, não tem grau de instrução, não tem credo, sabe? E todas as religiões. O pedófilo, na verdade, ele está infiltrado onde ele tem a condição de tocar em outras crianças, em escolas, em igrejas, em parquinhos, em locais, se ele puder, ele arruma um trabalho onde ele tem acesso à criança. É isso mesmo. Sabe? Onde ele consegue ter acesso acima de qualquer suspeito, porque aquele é o trabalho dele. Então, eu capacitei várias polícias. No Rio Grande do Norte, eu estive 2 vezes lá fazendo palestra para policiais. Santa Catarina, eu capacitei inteiro. Eu sou do PROERD também, Programa Educacional de Eu sou amiga Resistência. do sargento Reinaldo, em São Gonçalo, Santo Caí, sul de Minas, ele é do PROERD também. É do PROERD PROERD? ou PROERD ou É PROERD? PROERD, Programa Educacional de Isso Resistência às mesmo. Drogas e à Violência. Isso. Eu capacitei a polícia de Santa Catarina, tanto da polícia de São Paulo, de Mato Grosso Sul, não todos, alguns, né? Mas Santa Catarina foram todos do PROERD, para que eles possam reconhecer a criança vítima de pedofilia e o que fazer quando atender uma ocorrência envolvendo vítima e agressor. O porquê não abordar a criança, porquê não perguntar para ela o que aconteceu para não vitimizar ela mais uma vez, e aonde encaminhar, como encaminhar. Então, sargento, eu estou muito preocupada porque não bastou aquela lei que foi criada durante a CPI no Senado. O senador Magno Malta trabalhou bastante e não sei se continuou o que foi decidido, que crime de pedofilia não prescreve, mas eu acho que com a evolução tecnológica a coisa tem que ser mais aperfeiçoada ainda, né? Principalmente para quem comete crimes, né, na internet através de games, né, e
e também tráfico de órgãos, de tudo, usando crianças. Então, a senhora falou sobre prescrição do crime de pedofilia. Até 2009, a vítima, quando ela completasse 19 anos, ela não poderia mais denunciar, prescrevia o crime. Quando a vítima completasse 19 anos, ela poderia denunciar até 18 anos, 11 meses e 29 dias. Completou 19 anos, não podia mais. Mas isso até 2009, não, desculpe, 2012. 2009 houve uma mudança do Código Penal, que é minha luta até hoje para tipificar a pedofilia no Código Penal como crime. Mas, 2012, houve uma mudança na lei chamada Lei Joana Maranhão. A Joana é uma nadadora brasileira, campeã de natação. Ela, em uma entrevista coletiva que ela deu depois de retornar de um campeonato, ela falou sobre o abusador dela, que era o treinador dela. Segundo ela, ele abusou dela dos 6 aos 9 anos. E ela falou o nome dele, o sobrenome dele, e ele a processou, porque ela já tinha 20 anos. Aí, então, foi criada uma lei com o nome dela, Lei Joana Maranhão. Esta lei garante à vítima de pedofilia que pode denunciar até 20 anos após ela completar 18, até os 38 anos dela, tá? Então, só que como a nossa lei não retroage, é só as crianças abusadas desta data para cá, de 2012 para cá. Mas se, por exemplo, foi abusada em 2008, em 2005, 98 ou 95, e teve uma denúncia, mas por falta de prova ou alguma coisa foi arquivada, pode pedir desarquivamento. E a vítima, se tiver Porque dentro... as sequelas são eternas, né, sargento? São para o resto dos dias. Essas sequelas, elas não são na carne, elas são na alma. E não tem remédio para a alma, não tem, só Deus. Então, o tratamento aí é só Deus mesmo. Claro que os psicólogos, os psiquiatras, eles fazem um papel fundamental, ajudam muito. Há necessidade desses profissionais. Há muita necessidade desses profissionais. Eles vão ajudar, minimizar, mas curar mesmo, só Deus. Eu acho bastante questionável. E, assim, eu acho que existe muita necessidade de mudar, de atualizar as leis contra a pedofilia. Então, a pedofilia hoje, até 2009, ela pegava uma carona no artigo 213 do Código Penal, que é o estupro, né? Uhum. Depois de 2009, daí mudou para o 217A, que é o estupro de vulnerável, que diz lá, se a vítima tiver menos de 14 anos, a pena é de 8 a 15 anos, não, de 8 a 15 é o 213, de 6 a 10 o 213, de 8 a 15 o 217A, que é o estupro de vulnerável. Mas, para mim, isso aí é uma pena insignificante pela destruição que ele faz, que ele causa na vida da vítima dele. Então, ele teria que pagar, no mínimo, mas no mínimo, 40 anos, 30, fechado, sem direito à saidinha, sem direito a passar Natal em casa, sem direito a benefício da lei por bom comportamento, porque ele vai ficar na penitenciária separado dos outros presos. Claro que ele não vai liderar a rebelião, não vai liderar nada, porque ele não é nem louco, porque se ele tem que ficar separado, porque se ele passar para a ala dos outros presos, dos outros bandidos, ele é executado, porque nem o crime organizado aceita o pedófilo, então ele teria que ter uma pena significativa. Mudou agora a pena do feminicídio de 12 a 20, passou de 20 a 40 anos de prisão. Então, tem que ser mudado também o crime de pedofilia. A senhora concorda comigo também, desculpe, que também
nós temos que tomar alguma providência em relação aos horários vesperais, matinais, porque antigamente, quando éramos crianças, pré-adolescentes, tinha censura sim. Depois de uma certa hora, a criança era proibida de ficar assistindo televisão, só tinha programação de adulto. Pela manhã, a gente tinha Sítio do Pica-Pau Amarelo, nós tínhamos vários programas infantis que foram substituídos por programas de culinária, né? As televisões não fazem campanha contra a pedofilia, porque Não. com a projeção de uma televisão como a Globo, como a SBT, com todas essas TVs abertas e TVs a cabo, tem que reservar um percentual do horário para a transmissão de campanhas contra a pedofilia. A senhora concorda? Super concordo. E outra coisa, nós temos que falar mais de prevenção, mais de prevenção. O tempo que estamos fazendo propaganda aí, tem que fazer propaganda de prevenção, de prevenção. E tem que exigir das televisões que elas tenham um horário para isso. Exatamente. Reserve um horário para isso, obrigatoriamente para isso, para prevenção, porque é um meio de comunicação que chega em todos os lares, em todos os lugares, tanto nos lugares longe como nas grandes capitais. Sargento, eu estou muito contente porque a senhora aceitou. Eu estava ansiosa, né? Porque seu tempo é precioso e eu queria logo, quando no primeiro contato, fazer essa transmissão. Mas finalmente chegou o dia da gente conversar e eu gostaria que a senhora voltasse aqui no meu canal TV Guanabara e vai estar sempre on air, on time, online para recebê-la de novo. Obrigada. Estamos à Parabéns. disposição aqui no Paraná, em Curitiba, né? Uma capital maravilhosa. Quando vier para cá, nos avise. Conhece Curitiba? Conheço, eu morei em Laje, Santa Catarina, eu vivia em Curitiba sempre. Nós tínhamos amigos, gosto muito. Curitiba é maravilhosa. Estamos à disposição aqui. A hora que Obrigada. quiser falar mais sobre o assunto, é um assunto assim que me é muito importante. Nós temos que falar, quanto mais falar sobre isso, melhor, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor. Então, estou à disposição. Fico muito feliz, lhe desejo muita saúde, boa sorte e vamos conversar novamente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe.